gostei. Eu li uma matéria na BBC Brasil, que fala exatamente isso, né? Que essa condição feminina de tia era uma coisa muito pejorativa em relação a, como se fosse assim, ficou para titia, ficou encalhada, como se fosse uma coisa sempre denotando uma coisa ruim, né? Aquela pessoa que não conseguiu cumprir sua função na sociedade, sempre como se fosse uma coisa mais à margem da função social feminina. E interessante que os estudos agora mostram que existem várias mulheres optando por ser tia. Ou seja, não quer ter filhos, mas adora, gosta de criança e exerce essa tia... Esse papel de tia bem com presente. muito carinho, muito presente, né? Então, são mulheres que fazem uma preferência pela vida profissional e não querem abrir mão de subir na carreira na época, que seria a melhor época para engravidar, e acabam com os filhos de seus irmãos ou irmãs exercendo toda essa função. E é tão interessante que já tem uma ala feminina dizendo que isso é uma coisa revolucionária, como se fosse essas mulheres, essas tias, assumindo a contracultura machista, né? Do tipo assim, vai ser tia porque quer ser tia, não é porque é uma condição do que não deu certo, porque elas são extremamente felizes com seus sobrinhos. E tem uma coisa tão interessante que, se a gente for ver, o conceito de tia, ele está mudando, porque a tia, ela é um intermediário entre a mãe e a avó. E a avó. Olha que coisa interessante, porque a avó também está mudando sua função. Antigamente falava, ficou para a vovozinha. Cuidar. Ou então, olha, vai ser criado pela vovozinha. A vovozinha hoje está muito bem, obrigada, né? A vovozinha hoje cuida do neto, mas também se diverte. E quer fazer o papel só de vó. Exatamente. E em alguns momentos, mas não ajuda, mas não cumprir quer aquela responsabilidade. Exatamente. Então, esse conceito de tia, porque assim, é muito interessante, porque, claro, pode ser que algumas estão assumindo um papel revolucionário, pode, mas tem umas que estão fazendo escolhas muito simples. O fato de uma mulher não querer ter filhos não quer dizer que ela não goste de criança. Pode dizer que ela goste muito, mas ela não quer, digamos assim, os afazeres estritos da maternidade, né? Então, as tias hoje são muito bem vistas por seus sobrinhos, em geral dedicam aqueles horários mais lúdicos com seus sobrinhos, trabalham muito, e aí tem aquele momento mais lúdico. E tem essa coisa intermediária, porque, por exemplo, tem filho que não fala coisa para a mãe nem para o pai, nem fala para a avó, mas fala para a tia. Fala pra tia. Então, a tia, ela tem mais condições de ser mais amiga, Ela, às no vezes, sentido de não julgamento. ela né? às vezes cumpre esse papel de diálogo, que às vezes o pai e a mãe não estão conseguindo, ela vem com aquele Faz o papel, ela intermediário. faz o intermediário ali, que muitas vezes era o papel da avó antiga, né? É ela que está vindo cumprir. E muitas vezes ela vem também com essa responsabilidade educacional também, que eu acho Sim, isso mas de muito outra bacana. forma, né? Mas de outra forma. E tem uma coisa bacana nas tias que resolvem não ser mãe, porque em geral são aquelas que resolvem levar a vida profissional mais a sério, que elas acabam virando um excelente exemplo de trabalho para os seus sobrinhos, né? Então eu tenho muitos pacientes que falam assim, eu tenho com a minha mãe um carinho, uma coisa, mas com a minha tia eu tenho uma super admiração. Assim, no sentido de aquela tia que orienta. Eu quero puxar aquela coisa de olhar e ver o pai super-herói, a mãe heroína. Ele, na verdade, está trocando esse papel. Eu me projeto na minha tia. Não é que não deixe de se projetar na mãe, no pai, mas tem também essa questão. Geralmente, os sobrinhos se aconselham profissionalmente mais com os tios ou com as tias, né, que optaram por não ter filhos, porque eles se sentem mais à vontade em ter esse tipo de conversa, como também a conversa relacionada a sexo. Eles se sentem muito mais à vontade para falar com tia do que com a mãe ou com a avó. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, como foi a vovozinha, porque antigamente a vovozinha era a vovozinha do Sítio Pica-Pau Amarelo, a vovó Benta, né? A tia Benta, né? Isso está mudando, eu acho que está mudando esse papel da tia, e a gente vai ter que rever, né,
Qual é a função dessa tia nesse contexto social, nesse contexto antropológico, porque as coisas estão mudando. Então, essa expressão ficou para titia não cabe mais. Não é uma escolha, na maioria das vezes, e uma escolha aprovada até pelos seus sobrinhos, que se sentem tipo assim, bom, eu tenho minha tia só para mim, que muitas vezes a criança ou os adolescentes não tem os irmãos. Então tem a tia. Quando a tia é tia e madrinha, e aí então fica como se fosse assim, uma segunda mãe, ao mesmo tempo com menos rigor, porque não tem a obrigação da educação.